Fala pessoal, tudo bem com você? Bom, hoje eu quero falar de um assunto um tanto interessante aqui pra gente e eu diria até importante. Bom, você sabe reconhecer quando uma criança está com dificuldade para respirar? Ou seja, quando ela está com desconforto respiratório, esse é o termo que nós utilizamos? Bom, eu julgo muito interessante que você saiba, porque diferente de um adulto, uma criança ela não consegue te falar que ela está com desconforto, só que o nosso corpo ele fala, o nosso corpo ele consegue trazer alguns sinais que vão indicar que essa criança está com uma dificuldade. O que é o desconforto respiratório? Ele indica uma situação em que seu corpo está tendo um trabalho muito aumentado para poder manter uma boa quantidade de ar que entra nos seus pulmões para poder fazer uma boa oxigenação para todo o corpo. E quando ele tem uma dificuldade, seu corpo ele tenta compensar essa quantidade. Então, o que ele faz? Ele aumenta o trabalho respiratório e o corpo ele expressa alguns sinais. Então, isso é muito comum acontecer em alguns casos de pneumonia, uma síndrome gripal e até mesmo a bronquiolite. Então, as crianças elas começam a apresentar alguns sinais que nos indicam um sinal de alerta, que você precisa levar essa criança até um médico para que ela tenha um suporte respiratório, um suporte para poder suprir essa demanda do corpo. Então eu quero falar sobre alguns sintomas que uma criança pode apresentar e que você fique esperto para que você saiba identificar e saber quando essa criança precisa de uma ajuda. Bom, a criança ela vai apresentar alguns desconfortos. Então eu quero que você observe, por exemplo, quando você levantar a blusinha da sua criança, embaixo das últimas costelas tem um músculo muito importante da respiração, chamado diafragma. Então o que acontece? Você vai perceber que aqui embaixo, né, a gente fala nesse diafragma, ele vai afundar um pouquinho mais, ele vai entrar mais para dentro. Você vai perceber que ele faz muita força a ponto de entrar. Também temos os outros músculos intercostais, que também você vai perceber que eles também podem estar ali um pouco mais ativos. Outro sinal importante, a criança ela vai ter o que nós chamamos de retração de fúrcula, ou seja, essa parte aqui ela vai entrar para dentro e às vezes você vai perceber que essa musculatura também vai estar se contraindo um pouquinho mais. A criança também pode apresentar outra característica, o narizinho vai ficar abrindo mais. E outra coisa que é muito comum na criança é o gemido para respirar. Então a criança ela vai fazer como se fosse ela estivesse gemendo por algum motivo, ok? Identificou algum desses sinais, leve sua criança ao médico porque ela precisa de uma ajuda. E eu posso voltar na próxima semana falando um pouquinho mais sobre o desconforto no adulto ou até mesmo sobre alguma doença da criança. Então responde aí, você quer saber sobre algo específico da criança ou do adulto? Deixe seu comentário para que eu possa esclarecer para você, tá bom?